Como disse Neil Gaiman, livros são sonhos que seguramos com as mãos. E nós somos a prova disso. Passei a infância com os meus avós maternos, que não sabiam ler nem escrever, mas do que eu mais gostava era de brincar com as letras e com as palavras. A Bela Adormecida, a Branca de Neve, o Aladino, tudo começou aí. Percebi que podia nutrir a imaginação e ser outra pessoa ao seguir por horas a fio as pegadas de uma personagem. Havia uma janela virada para um grande e verdejante vale, onde as árvores sussurravam ao vento palavras mágicas e uma singela igreja no cimo da montanha protegia tudo. Assim era o meu reino, que serviu de cenário vezes sem conta a produções cinematográficas das histórias que me liam. Hoje dizemos às crianças: larga o telemóvel. Na altura, os meus pais diziam-me: larga o livro. Aproveitava todas as pausas para ler mais um bocadinho e não ia a lado nenhum sem o livro debaixo do braço. Entretanto, começaram a faltar livros por ler lá em casa e descobri que os manuais de português eram como uma biblioteca em miniatura. Eram tantos textos e tão diferentes. Li-os todos, várias vezes, e o meu pequeno mundo ficou gigante. Os escritores que viviam dentro dos manuais mudaram de casa e passaram a viver nas minhas estantes. Na primária, decidi escrever o meu primeiro poema. A professora gostou tanto que me pediu para ler à frente da turma toda. Nunca mais me esqueço dos últimos versos. Esta vida de espantalho não é feita de maravilhas. Adeus até para o ano, até ao tempo das ervilhas. Depois surgiu o fascínio pelas revistas de banda desenhada. Nada se sobrepunha às tiras, às vinhetas e aos balões de fala. O deslumbramento pela leitura aumentou quando conheci os mitos, as epopeias, as tragédias gregas e as obras clássicas. Nessa altura, ainda não sabíamos que íamos dedicar a vida a passar este sentimento às crianças e aos jovens. Até porque o nosso destino não estava escrito em nenhum livro. Mas nós juntas escrevemos um. Olá, caros colegas. O meu nome é Sónia Junqueira e estou a representar o projeto Palavra-Chave, um novo manual de português da Porto Editora para o 7º ano de escolaridade. Neste webinar, vamos abordar o domínio da gramática, mais especificamente algumas questões relacionadas com orações, e o nosso objetivo é apresentar estratégias que possam ajudar os alunos a compreender melhor estes conteúdos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a dificuldade que por vezes existe na distinção entre orações subordinadas adverbiais causais e coordenadas explicativas. As adverbiais causais são um conteúdo de 6º ano e no 7º ano surge então um novo conteúdo, as coordenadas explicativas, e gera isto muitas vezes algumas dúvidas nos alunos que apresentam dificuldades em distinguir estas orações. E, portanto, nós vamos arranjar aqui algumas estratégias para que possam colocá-las em prática com os vossos alunos para que os ajudem a compreender melhor então este conteúdo gramatical.
Em primeiro lugar, é importante terem atenção o valor semântico das orações. Começando pela adverbial causal, nós temos aqui um exemplo. O António teve bons resultados porque estudou a matéria com afinco. A oração que está destacada é a oração subordinada adverbial causal e o que nela vemos é a causa da ação que é expressa na oração subordinante. Ou seja, o António teve bons resultados por causa do estudo da matéria, do estudo afincado que fez da matéria. Portanto, a oração adverbial causal apresenta a causa daquilo que é expresso na oração subordinante. Já no que diz respeito à oração coordenada explicativa, o valor é diferente. Temos então também aqui um exemplo. O António deve ter frio, pois vestiu um gorro e um cachecol. O que nós vemos aqui é, na coordenada explicativa, uma explicação da dedução que é apresentada na oração coordenada. Portanto, nós deduzimos que o António deve ter frio e a explicação para a nossa dedução é vê-lo então com um gorro e com um cachecol vestido. Portanto, o valor semântico é efetivamente diferente e ajuda a distinguir estas orações. Um outro critério que também pode ser importante é a posição ou colocação da oração na frase. E vamos ver que, dependendo de ser uma subordinada adverbial causal ou uma coordenada explicativa, a posição e a colocação são distintas. No caso das subordinadas adverbiais causais, nós podemos tê-la numa posição posterior à subordinante ou anterior à subordinante, como podemos ver aqui pelo exemplo. Tanto podemos dizer o António teve bons resultados porque estudou a matéria com afinco, como também podemos dizer porque estudou a matéria com afinco, o António teve bons resultados. Portanto, ambas são possíveis e ambas são frases corretas. Já no caso das orações coordenadas explicativas, a posição já não é sempre fixa. Por exemplo, o António deve ter frio, pois vestiu um gorro e um cachecol, é uma frase correta, uma vez que a coordenada explicativa surge em segundo lugar. Se fizermos uma anteposição, o que vai resultar daqui é uma frase incorreta. Nós não podemos dizer, pois vestiu um gorro e um cachecol, o António deve ter frio. Ou seja, a posição das orações nas frases são também uma ajuda na sua distinção. Um outro critério é a colocação dos pronomes pessoais átonos quando procedemos a uma substituição pronominal. Vamos então ver o primeiro caso relativo à substituição pronominal que ocorre numa subordinada adverbial causal. Voltamos à mesma frase. O António teve bons resultados porque estudou a matéria com afinco e percebemos que temos um complemento direto na oração subordinada, que é a matéria. Ao procedermos à substituição pronominal, o que vai acontecer é o seguinte: o António teve bons resultados porque a estudou com afinco. Ou seja, tratando-se de uma oração subordinada adverbial causal, o pronome surge antes do verbo, à esquerda do verbo, e esta é a posição correta do pronome átono na frase. Se procedermos à mesma substituição pronominal, mas numa coordenada explicativa, vamos ter um resultado diferente. Voltamos então também à frase já apresentada. O António deve ter frio, pois vestiu um gorro e um cachecol, e temos também na coordenada explicativa a presença de um complemento direto, um gorro e um cachecol. Substituindo este complemento direto pelo pronome que lhe é correspondente, o que resulta daqui é o António deve ter frio, pois vestiu-os. Ou seja, o que nós temos aqui é um verbo seguido de um pronome. Portanto, o pronome à direita do verbo, ao contrário do que acontecia com o pronome, estando ele inserido numa oração subordinada adverbial causal. Portanto, e fazendo uma síntese do que vimos até agora, como é que podemos ajudar os alunos a compreender melhor este conteúdo e a distinguir orações subordinadas adverbiais causais de orações coordenadas explicativas? Em primeiro lugar, alertar para o valor semântico de cada uma destas orações. As subordinadas adverbiais causais apresentam um valor de causa, enquanto as coordenadas explicativas apresentam um valor explicativo ou justificativo. Portanto, são diferentes. Em segundo lugar, mostrar aos alunos a posição que estas orações ocupam numa frase complexa. No caso de uma oração subordinada adverbial causal, esta pode surgir ou no início da frase ou depois da frase da oração subordinante e, portanto, pode assumir várias posições. Já no caso da coordenada explicativa, ela deve sempre suceder
a oração coordenada, não podendo surgir em início de frase. Finalmente, é também importante perceber que a colocação dos pronomes relativamente ao verbo varia, estando nós perante uma subordinada adverbial causal ou perante uma coordenada explicativa. Nas subordinadas adverbiais causais, o pronome surge antes do verbo, já no caso das explicativas, ele surge após o verbo. Portanto, este era então o primeiro tópico a abordar neste webinar e ainda relativamente às orações. Vamos agora falar um bocadinho sobre as orações subordinadas que são introduzidas porque no 7º ano os alunos aprendem novas orações e estas orações são introduzidas por palavras semelhantes, o que estamos a falar de orações subordinadas substantivas completivas e de orações subordinadas adjetivas relativas. Elas são diferentes, mas o facto de serem introduzidas pela mesma palavra, o que, para além de outras, obviamente, mas para além de serem introduzidas então pela mesma palavra, elas geram então dúvidas aos alunos que, por vezes, não conseguem distinguir as completivas das adjetivas relativas. Como podemos então ajudá-los nesta tarefa? Em primeiro lugar, fazê-los perceber que existem orações que são selecionadas por verbos. Estamos a falar das orações substantivas completivas. Estas orações são então selecionadas pelo verbo da frase, que necessita de algo que lhe complete o sentido, e estas orações, por isso, acabam por desempenhar a função sintática, por exemplo, de complemento indireto, que é uma função sintática essencial na frase. Neste exemplo, o Francisco sabe que chegamos amanhã. O verbo saber seleciona um complemento indireto, que neste caso é então desempenhado por uma oração. Sendo então uma oração que completa o sentido do verbo, é substantiva completiva e não pode ser retirada da frase. Portanto, as substantivas completivas são selecionadas por verbos. Já no que diz respeito às outras orações, às adjetivas relativas, os alunos devem perceber que estas não são selecionadas por nenhuma palavra da frase, mas que modificam os nomes que podem existir na frase. Por exemplo, primeira frase. O Francisco, que te apresentei no domingo, foi campeão de voleibol. O que nós temos aqui, e o que está destacado a azul, é uma oração adjetiva relativa explicativa. É explicativa porque ela apresenta uma explicação relativa ao Francisco, portanto, introduz informação adicional. É uma oração que é acessória na frase, pode ser retirada, a frase continua a fazer sentido, e ela não é selecionada, mas ela modifica o nome que a antecede, neste caso, o nome Francisco. E, portanto, é então uma oração com um comportamento diferente. Já no segundo exemplo, temos o Francisco gosta muito do casaco que lhe ofereceste. Temos também um exemplo de uma adjetiva relativa, mas neste caso é restritiva. Ela vai limitar, vai restringir o nome a que se refere, neste caso o nome casaco, e, mais uma vez, não é uma oração selecionada por um verbo, nem por qualquer outro elemento da frase, mas é uma oração que está a modificar o nome casaco. Portanto, é também acessória, pode também ser retirada da frase sem que esta perca o seu sentido. Um outro critério que pode ser uma mais-valia na distinção destas orações é também percebermos a que classe de palavras pertence a palavra que. Eu tenho referido que, de forma genérica, como sendo uma palavra, sendo que ele pode pertencer à classe da conjunção ou à classe do pronome. E a distinção da subclasse a que pertence é também uma ajuda na distinção destas orações. Voltemos então ao exemplo do Francisco. Francisco sabe que chegamos amanhã. Neste caso, nós estamos perante uma oração subordinada substantiva completiva, uma vez que nós temos um verbo na frase, o verbo saber, que seleciona um complemento direto, que é então apresentado sob a forma de oração. Esta oração, como disse há pouco, completa o sentido do verbo e, portanto, é uma oração que é introduzida por uma conjunção. Esta oração é essencial na frase e a palavra que a introduz, o que pertence então à classe das conjunções. Relativamente às outras orações, às adjetivas relativas, nós neste caso já não estamos perante conjunções. Vamos ver outra vez os exemplos. O Francisco, que te apresentei no domingo, foi campeão de voleibol e voltamos então a perceber que a oração
A adjetiva, relativa, explicativa é uma oração acessória na frase, não é essencial e pode ser retirada. E relembramos também que é uma oração que está a modificar o nome. Ou seja, o que introduz esta oração remete para o nome que antecede. Nesse caso, referindo-se ao nome, não estamos perante um pronome e não uma conjunção. Portanto, neste caso, a palavra que pertence à classe dos pronomes. O mesmo vai acontecer se estivermos perante uma oração subordinada adjetiva, relativa, restritiva, como o Francisco gosta muito do casaco que lhe ofereceste. Da mesma forma, o que está a introduzir uma oração que é acessória e é uma oração que introduz algo que se refere ao nome que antecede. Portanto, referindo-se ao nome que antecede, o que, mais uma vez, pertence à subclasse dos pronomes. E, portanto, é um critério essencial na distinção da classe a que pertence a palavra que. Portanto, retomando esta ideia, as orações que são introduzidas por que, quando são orações substantivas completivas, neste caso o que pertence à classe das conjunções, quando estamos perante orações que são introduzidas pela palavra que, mas que são orações adjetivas relativas, sejam elas explicativas ou restritivas, estamos então perante um que pertence à classe dos pronomes, uma vez que o que introduz uma oração que se refere ao nome que antecede. Em síntese, como é que podemos então ajudar os alunos a distinguir melhor as orações introduzidas por que? Em primeiro lugar, alertá-los para o facto de algumas orações serem selecionadas por verbos e, neste caso, essa oração é essencial na frase porque completa o sentido do verbo. Estamos a falar então das substantivas completivas. Referir também que há outras orações que, não sendo selecionadas por nenhum elemento da frase, modificam os nomes. Se modificam os nomes, são então orações que apresentam informação relativa a esse nome, quer seja uma informação adicional, quer seja uma informação mais restrita, e estamos então a falar das orações adjetivas relativas. E, finalmente, uma outra ajuda é tentar perceber a que classe de palavras pertence o que introduz estas orações, sendo que no caso das substantivas completivas estamos perante uma conjunção e no caso das adjetivas relativas estamos perante um pronome. Esperamos que tenham gostado, esperamos que este webinar tenha sido útil. Posteriormente enviaremos informação relativa aos conteúdos que foram aqui abordados, bem como alguns exercícios para que coloquem em prática com os vossos alunos. Muito obrigada pela atenção e até breve.